Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre, para mais um vídeo. Já te faço aquele convite inicial, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Se você gostar do conteúdo aí também, não esqueça de deixar o like aí. Valeu, galera? Vamos então aí para as notícias. Muricy, né? Muricy aí que deu uma entrevista aí lá para o canal Arnaldo Tironi, né? Ele que jogou muita coisa no ventilador, muita gente diz que ele foi sincerão, outros dizem que ele passa pano para a diretoria. A gente vai debater isso aqui. A verdade é que ele falou de contratações, né? Falou aí também da situação do Marinho, falou aí da base do São Paulo, falou do presidente Júlio Casares, né? Propostas chegando, quem que vai sair, quem vai ficar. Vamos debater um pouquinho isso nesse vídeo, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí também se vocês acompanharam aí a entrevista e o que vocês acharam aí também, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, então vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui então das propostas aí, né? Supostas propostas que estão circulando aí nas redes sociais, até na mídia tradicional, né? O GE, Fox Sport, a UOL, eles trouxeram essas informações, né? O Lancinete também, que teriam chegado aí propostas aí para o Luciano e até para o Caleri, né? Que já teriam uma proposta aí para o Luciano na mesma, proposta aí na casa dos 27 milhões. O Muricy disse o seguinte, galera, ninguém, né, esses dois pelo menos, né, ele foi bem sincero ali, dizendo que não tem condições deles saírem agora, porque se eles saírem, quem que o São Paulo vai contratar? Ele falou bem do Caleri, né, a questão do Caleri, falou, cara, a multa do Caleri é alta, né, se os caras quiserem pagar a multa do Caleri, dá para o São Paulo comprar metade do passe do Mbappé, 50% do passe do Mbappé, né? Logicamente, uma ironia, acredito eu ali, mas referindo ali o preço aí da multa do Caleri, logicamente ele também não falou o valor quanto é, mas deixou claro que o São Paulo não vai vender, tá? Esses jogadores, principalmente o Caleri, ele acredita que hoje o Caleri é o grande ídolo, é o goleador do São Paulo, né? É o melhor jogador que o São Paulo tem, é o nome mais forte aí no elenco do São Paulo. E se o São Paulo vende o Caleri, quem o São Paulo vai trazer? É exatamente isso aquilo que a gente vem falando. Vendendo os bons jogadores, o clube sempre com essa posição de não ter dinheiro, né, para contratar, quem que o São Paulo traz vendendo o Caleri? Então o Muricy falou o seguinte, as propostas vão chegar, né, a gente vai nem olhar, porque se olha, tem a tentação da grana na mão. Então assim, em conversa com a diretoria, eles já sabem, né, está impedido de querer negociar aí tanto o Luciano quanto o Caleri, principalmente o Caleri, tá? O Luciano ele nem enfatizou muito, mas o Caleri ele já disse que nem abre negociação aí, tá? Com o clube lá do México ou da Arábia, qualquer um que seja nesse momento aí para vender o Caleri. Até porque o Muricy também, pelo que ele falou, galera, ele assim é mais ou menos aquilo que a gente também se posiciona, né? O São Paulo a gente entende que precisa aí de 2, 3 reforços para ficar um time bom. O time do São Paulo é mediano, é limitado tecnicamente. Com 2, 3 reforços, o São Paulo vira assim um time ali para brigar por títulos, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas precisam chegar esses reforços. E que reforços? Agora a gente partindo então para o lado do Marinho. O que ele falou do Marinho? Com a dificuldade que o São Paulo tem financeiramente, aí o São Paulo foi atrás do Marinho, né? E por uma questão de oportunidade, porque o Marinho se desligaria do Flamengo, o Flamengo não queria mais contar com o Marinho, então o São Paulo viu no Marinho ali uma oportunidade, por ser um jogador que joga no lado direito, jogador canhoto, jogador rápido, jogador que faz gols, segundo o Muricy. E aí não deu certo, né? Até porque o jogador já preferiu, ele escolheu ficar no Flamengo lá, treinando, não sabe se vai jogar, e é outra questão, mas ele preferiu continuar no Flamengo até o final do seu contrato, assim a preferência do jogador. Já tem gente dizendo aí que ele vai pro Vitória, até para ganhar aí, de repente, menos do que ganhava no Flamengo, ou mais também, vai saber, né, quanto que o Vitória não está disposto a pagar pelo Marinho, tá? Isso aí é outra coisa, né? Já tem gente dizendo isso aí, também circulando aí nas mídias digitais. Mas que o Muricy falou exatamente isso, que o Marinho seria a oportunidade de negócio, né? Como o Casares já falou, oportunidade de negócio para trazer bons jogadores para chegar no São Paulo, até porque o São Paulo está com dificuldades financeiras. Falando dessas dificuldades financeiras, o Muricy ainda fala que é o seguinte, ele sente até assim
É uma pena, vamos dizer entre aspas, do Júlio Casares, como o Júlio Casares trabalha muito e todo dia está buscando reforço para pagar os jogadores. É bem verdade. Tá atrasado o direito de imagem, tá? E aí ele está sempre ali correndo atrás de quitar essas dívidas e não tá fácil, tá? Quitar as dívidas no São Paulo, a dívida aí que tem aí beirando a casa dos 600 milhões. Segundo o Júlio Casares, ano que vem o São Paulo vai ter um ano melhor financeiramente, vai baixando as dívidas, tá? Referente a essas dívidas, rapaziada, eu tenho uma opinião, é sobre contratações. Agora é minha opinião, né? Não falando que o Muricy, não replicando aí o que o Muricy falou. Sobre contratações, eu acredito que o São Paulo deve contratar um jogador. E quando sair esse nome, a gente vai trazer aqui no canal. Não vou inventar aqui agora nome para vocês, que o São Paulo agora vai atrás desse, vai atrás daquele, vai atrás desse. Até porque o diretor de futebol já falou, o coordenador técnico já falou, o presidente já falou, que o São Paulo não tem dinheiro para contratar grandes jogadores nesse momento. Mas logicamente, se surgir especulações, se aparecer algum jogador aí na mira do São Paulo, assim como muitos jornalistas credenciados colocam, que eles têm essa informação também lá de dentro do Morumbi, a gente sabendo dessas informações, a gente vai trazer aqui também, tá? Mas nesse momento, a gente precisa ser sincero. O São Paulo não está atrás de grandes jogadores. Por quê? Ele não pode pagar. O São Paulo está devendo 3 meses de imagem aí para os jogadores. O São Paulo está devendo o empréstimo do Felipe Alves. Já falei aqui, o São Paulo deve aí parcela da compra do Wellington Rato, tá, rapaziada? O lateral esquerdo improvisado hoje no São Paulo, que é o Caio Paulista, nem deve ficar, ele só deve ficar até o final do ano. E isso se no meio da temporada agora não pintar proposta para ele, né? Porque ele tá jogando muita bola na lateral. Quem que não quer esse cara nesse momento, que ele tá jogando muita bola? O que ele tá fazendo no São Paulo, imagina ele em outro time também. De repente no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético, sei lá, em qualquer time aí. Imagina esse cara jogando, né? O que ele tá jogando no São Paulo, ele pode jogar em outro clube também. Então vão pintar propostas pro Fluminense. E o valor dele, se eu não me engano, são 18 milhões de reais para ficar com o Caio Paulista. São Paulo também não tem dinheiro, deve perder o Caio Paulista logo logo. Por isso é importante também a volta do Wellington. Falando em voltas, São Paulo torce aí para voltar o Wellington, torce para voltar o Igor Vinícius, o Erisson, tá? Entre outros jogadores. Mas nesse momento também é difícil. Foi falado aí do departamento médico do São Paulo. Cara, é igual o Muricy falou. O departamento médico de São Paulo não machuca os jogadores. Né? Os jogadores se machucam, né? Inclusive ele deu uma cutucada no Rogério Ceni. Ficou bem clara a cutucada que ele deu no Ceni, que ele fala: os jogadores se machucam por excesso de jogos e também por excesso de treinamento, por time mal treinado. E os jogadores se machucaram com quem? Né? Com o Rogério Ceni, ainda em começo de temporada. Ninguém se machuca com o Dorival. Eles machucaram esses jogadores com o Rogério Ceni. Como ele falou, por time mal treinado, por excesso de jogos. E também tem a questão do calendário. Para mim ele deu uma cutucada no Ceni. E falando ainda no Ceni, a cutucada, ele falou ali, né, a questão do Ceni, porque o Ceni realmente foi demitido, porque ele não entregou resultados. Porque ele teve tempo para trabalhar, quase 2 anos. E treinador no futebol brasileiro só sobrevive ganhando vitórias, títulos. E o Ceni não conseguiu títulos. E ainda ele fala que treinador no São Paulo precisa ser campeão. Assim como o Dorival também vai precisar ser campeão e aqueles que passaram também. Então foi por isso que o Rogério Ceni saiu. Ele deixou bem claro, resultados, não entregou resultados, tá? A questão da base. O que o Muricy fala da base? Hoje o Sub-20 do São Paulo, alguns jogadores aí estão sendo observados para subir para o profissional. O Muricy ressalta que o Sub-16, Sub-17 do São Paulo é muito bom, inclusive o Everton, né? Inclusive o Luiz Henrique, tem muitos bons jogadores, tem um menino aí também que subiu, o Negruzzi, subiu recentemente também do Sub-20, está treinando com o profissional, é adaptação. O jogador não vai aparecer lá agora e sair jogando de titular. Por mais que o torcedor pede, precisa ter uma calma. O Pedrinho está sendo colocado aos poucos. O São Paulo está fazendo fortalecimento na base, está fortalecendo, está tratando mais com carinho essa questão da força física do jogador. O São Paulo entendeu também que os jogadores do São Paulo precisam ser mais fortes, né? Então, exposição do Muricy. Então, essa base forte do São Paulo, aí, Sub-16, Sub-17, daqui 2 anos, é bem capaz que tenhamos aí, né, ótimas revelações.
E isso também, eu acredito que entra muito a questão que nem eu estou falando para vocês aqui, de dois jogadores muito bons que tem aí no Sub-16 e Sub-17, questão do Luiz Henrique, o próprio Neverton, que tem 17 anos, esses meninos vão explodir no São Paulo se forem tratados sim aí, vamos dizer, com carinho, né, com cuidado. Não pode, de repente, pular etapas, como foi feito aí, de repente, com o Rodrigo Nestor e entre outros. Aí sobem para o profissional, acabam se queimando. São Paulo tem bons jogadores na base, tem sim. Só que precisa sim saber o momento certo também de colocar esses jogadores, tá? Então, o Muricy revela aí, mais uma vez, a questão financeira do São Paulo, tá? E ele joga a bomba ali para cima do Júlio Casares, no meu entender, quando ele diz que é o seguinte, né? Na entrevista, no pós-jogo lá, do Dorival, o Dorival disse que é o seguinte, ele não fazia, né, questão de contratações. Tudo bem, já que o clube não tem dinheiro. Pelo menos foi o que ele falou publicamente. Mas o Dorival gostaria muito que o São Paulo mantivesse esses jogadores hoje, não vendesse ninguém, pelo menos, para essa temporada. O Muricy também reforçou isso. O Muricy falou que é verdade. Se quiser formar um time coeso, um time forte, manter um padrão de jogo, né, valorizar os jogadores, precisa deixar os jogadores essa temporada. Ele é contra. Não pode vender o Beraldo, não pode vender o Pablo Maia. Até porque, e aquilo a gente entende também, se vender o Beraldo, o Pablo Maia, quem vai contratar? Aí, como o Muricy falou também, né? Aí você vende ali o Pablo Maia, né? Um exemplo. E aí, vai entrar o dinheiro, aí vai pagar isso, vai pagar aquilo, vai pagar aquilo. Aí não vai ter dinheiro para contratar, para repor o jogador à altura. Aí, às vezes, o dinheiro é mal usado, o dinheiro é colocado, né? A gente não sabe onde vai parar o dinheiro, essa que é bem verdade. A gente perceber bem ali o que o Muricy falou, é basicamente isso. Para onde vai o dinheiro das vendas dos jogadores? Continua com dívida, continua sem pagar ninguém, né? E não contrata ninguém. Essa que é a realidade hoje no São Paulo. Então, a gente também tem esse receio. Se vender os bons jogadores, meus amigos, para onde que vai o dinheiro? Eu sei que muita gente está falando, o Luciano deveria ser vendido, se pintar uma proposta de 25, 27 milhões de reais. Deixa aí nos comentários também, você acha que deve vender o Luciano? Eu penso o seguinte, tá, metade dessa grana é do São Paulo, só 50%. Vende ele por 25, pega 12 milhões e meio de euros, né? 12 milhões de reais, perdão, 25 milhões de reais. Aí você dá 50% para o São Paulo. E muitas vezes, esse dinheiro também, tá? Ele não é à vista. Mas suponhamos que seja à vista. Aí pega lá 12 milhões e meio de reais. Você contrataria quem hoje com 12 milhões e meio de reais? Quem o São Paulo contrataria para suprir aí a saída do Luciano? Saindo o Caleri. Ah, vende também o Caleri aí por 40 milhões. Quem o São Paulo vai contratar do nível do Caleri por 40 milhões? A realidade é que os bons jogadores, aqueles que a gente queira preservar ainda, alguns ainda estão no São Paulo. Se o São Paulo se dispor, se propor a vender esses bons jogadores para não trazer ninguém, meu amigo, é aquilo que eu costumo dizer, fecha as portas, não é verdade? Essa é a minha opinião também. Logicamente que eu estou fazendo aqui, né, um comentário, eu estou dando minha opinião em cima das opiniões, dos comentários, das posições aí do coordenador técnico aí do São Paulo Futebol Clube, em cima daquilo também que essa diretoria aí do São Paulo pretende fazer. O Júlio Casares já deixou claro que ninguém negociava, e no meio da temporada alguns bons jogadores devem sair. A gente sabe que os mais prováveis são Beraldo e Pablo Maia. Agora eu pergunto, saindo esses dois jogadores, será que eles vão trazer outros jogadores? Aí daqui a pouco o time perde 2, 3 bons jogadores. Aí não tem reposição. Aí o time começa a cair na tabela do Campeonato Brasileiro, a culpa vai tudo no técnico. Não é verdade? A gente esquece disso. Já passamos isso também em outros anos. O próprio Rogério Ceni, em 2017, quando o Leco vendeu lá os 3 melhores jogadores do time do São Paulo, né? Acho que era o Souza, o Luiz Araújo, o Thiago Mendes. O time caiu de produção, só foi caindo pelas tabelas, mas perdeu seus melhores jogadores. Hoje eu acredito, eu peço para que não aconteça novamente. O São Paulo precisa, né, ter um ano, pelo menos, aí para brigar pela Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro a gente sabe que é muito difícil realmente São Paulo terminar lá nas primeiras posições. Lógico, volto a repetir, tá, gente? Não estou dizendo que o time é ruim, o time não é ruim, o time é limitado. Agora, se contratar 2, 3 bons jogadores,
aí, meu amigo, aí realmente o time briga aí nas primeiras posições. Mas jogadores que cheguem para ser titulares, jogadores de nível bom. Não jogadores a lá Raí Ramos. Esses aí, se chegar jogadores desse nível, com essa oportunidade de negócio, esquece, tá? Agora, pelo que a diretoria realmente de São Paulo vem tratando, olha só, São Paulo deve trazer mesmo apenas um jogador de velocidade, que é para mudar um pouco o estilo de jogo. Então, deve ser esse o perfil do São Paulo, deve ser isso que o São Paulo deve buscar no meio da temporada, pelo que a gente vem acompanhando. Valeu? Galera, o vídeo que eu queria trazer, o papo que eu queria bater com vocês era esse aqui, tá? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam aí. Deixa o like, se inscreva no canal aí, você que não é inscrito. Seja sempre muito bem-vindo aqui no canal Big Tricolor. Valeu, galera. Obrigado aí pela sua presença. Você chegou até aqui, mais uma vez te peço encarecidamente aí. Não esquece de deixar o like. Valeu, rapaziada. Como sempre, vamos São Paulo. Valeu, galera. Abraço.